Editorial. Nós, o povo, cidadãos comuns, pensamos que as leis existem para punir o cidadão. Não é essa uma verdade absoluta, embora devesse ser. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não é verdade. O ECA, bem que poderia se chamar Estatuto de Corrupção do Adolescente, porque não passa de uma lei ideológica e equivocada, responsável direto pela guerra civil que estamos vivendo aqui em Campo Grande ou em qualquer uma das mais de 5.000 cidades deste país. O ECA diz que todo criminoso com menos de 18 anos é uma criança que precisa de amparo e que pode ser ressocializada. Trata-se do princípio da proteção integral, que não passa, obviamente, de um equívoco. Alguns desses menores podem até ter recuperação, sim. Alguns desses menores merecem uma segunda chance. É o caso de um garoto que furta um pacote de biscoitos. Outros que cometem crimes brutais se colocaram, por sua própria iniciativa, fora de qualquer possibilidade de ajuda. Esse é o caso do menor que estupra, que mata, que fere, que trafica, ou do criminoso que mata com requintes de perversidade, ou daqueles que ajudam em crimes que chocam a nossa sociedade. O ECA não quer saber nada disso e acha que todos merecem proteção integral, confundindo aquele que furtou um pacote de biscoito com aquele que praticou crimes que geralmente chocam a sociedade pela brutalidade de como são realizados. Independente do crime cometido ou do passado criminoso, a providência mais séria que esse estatuto em vigor permite a qualquer juiz é a internação do criminoso para que cumpra medidas socioeducativas. A internação só pode durar no máximo 3 anos. Isso é apenas o que diz no papel. Na vida prática, na vida real, é muito menor. Por exemplo, no Rio, a média do tempo de internação de um menor criminoso com menos de 18 anos é de aproximadamente 4 meses. Enquanto um juiz determina a internação, o caso passa a ser tratado por outro juiz, o da vara de execuções, que sequer tem conhecimento da periculosidade do interno que está sob sua responsabilidade. Não se determina por quanto tempo o criminoso vai ficar internado e toda a internação passa por uma reavaliação a cada 6 meses para determinar se ele pode ou não voltar às ruas. Assim sendo, um assassino com menos de 18 anos pode voltar às ruas em 5 meses, por exemplo. O juiz da execução, que não participou do processo, não ouviu as testemunhas, não ouviu em detalhes
a violência praticada por aquele menor ou analisou a perversidade do crime, é que irá determinar quando aquele menor, sob sua responsabilidade, poderá voltar às ruas. Esse juiz, por desconhecimento dos acontecimentos, certamente não irá levar em conta a gravidade do crime e nem os antecedentes do criminoso, porque tudo isso é proibido pela Lei 12.594, segundo o seu artigo de número 42. O que sobra, então, para aquele juiz decidir se solta ou não o criminoso será o comportamento dele dentro da instituição onde ele está internado. E como todo promotor de justiça sabe, os bandidos mais perigosos nas ruas são os mais bonzinhos ou os mais bem comportados dentro das cadeias. É como diz aquela música do Bezerra da Silva: você com o revólver na mão é um bicho feroz, mas sem ele anda rebolando e até muda de voz. É por isso que um bandido menor, um assaltante menor, fica internado em média 5 meses. Se o crime for de estupro, a internação fica um pouquinho mais dura, em média 7 meses. O menor que matou alguém, ou seja, que cometeu um latrocínio, fica internado em média 8 meses. É isso que significa o princípio da proteção integral, o direito de matar impunemente. É isso que acontece quando deputados federais, senadores, misturam ideologia com a lei. Proteger menores violentos só porque são adolescentes. E isso significa massacrar os milhões de adolescentes e crianças que tentam viver suas vidas em paz e cumprindo a lei. As nossas crianças e adolescentes se transformaram nas principais vítimas dos criminosos com menos de 18 anos. Elas ficam desprotegidas pelo ECA, sendo que falar de menor infrator é um eufemismo hipócrita usado para trazer a maldita ideologia para dentro da lei. O quadro, o raciocínio é claro. Enquanto o ECA existir e não for modificado, nós, cidadãos brasileiros, estaremos desprotegidos. O Ministério Público continuará de mãos atadas. E a polícia, diante desse quadro, vai continuar enxugando gelo. Portanto, senhores, é preciso acabar com isso. E é pra já. Bom dia.